Vamos então, nos ligando a Deus nosso Pai, dizendo: Senhor, aqui nos colocastes pela tua misericórdia e compaixão, navegando no oceano da vida, nos rodeastes com belezas mil, com muitas bênçãos. Entretanto, sempre que as águas se agitam, nós perdemos o equilíbrio, nós reclamamos. Sempre que os ventos fortes sopram, nós caímos na depressão, no sofrimento, esquecendo que as mãos fortes e firmes de Jesus estão no leme. Esquecemos que todo sofrimento, toda tristeza, toda angústia e toda dor são degraus para a nossa evolução. Nos esquecemos que praias ensolaradas e ilhas felizes nos aguardam, embora saibamos que na embarcação da nossa vida, que aqui dentro, no nosso eu interior, dorme o Mestre, aguardando o nosso chamado para acalmar a tempestade, para nos levar a mares tranquilos. Mas a nossa fé ainda é frágil, Senhor. Ainda nos debatemos na tristeza, na depressão. Por isso nós queremos pedir-te: fortaleça-nos a fé, ampara-nos nas dificuldades, encha o nosso coração de paz, de amor, de alegria. Acerena os nossos corações para estarmos bem próximos de Jesus, para que Ele guie a nossa embarcação através do seu evangelho de amor por rotas seguras, para que Ele guie as nossas mãos para tocarmos no leme dos pensamentos positivos, para que Ele nos auxilie a utilizarmos a bússola da paz e da calma e a içarmos as velas com as bandeiras do amor fraternal e da fraternidade. Nós te agradecemos, Pai, as bênçãos recebidas sobre nossas vidas. Te agradecemos pelo amparo de sempre e te pedimos: fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Na manhã de hoje nós temos a alegria de contarmos com a presença do querido Marlon Reikdal. O Marlon é trabalhador da Sociedade Espírita Cláudio Reis, em Curitiba, Paraná, onde é coordenador de estudos do setor de atendimento espiritual e dirigente de grupos mediúnicos. Palestrante desde os 13 anos de idade, é colaborador da Federação Espírita do Paraná e da Associação Médico Espírita do Paraná, realizando palestras, treinamentos e seminários. É membro do Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, vinculado à Mansão do Caminho, em Salvador, Bahia. Como membro do núcleo, é coautor dos livros Refletindo a Alma, A Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, 2011, de Espelhos da Alma, Uma Jornada Terapêutica, 2014. São de sua autoria os livros Cultivo das Emoções, Um Caminho para a Transformação Moral, 2015, e Diálogo Fraterno, Ética e Técnica, 2016. Profissionalmente, Marlon é psicólogo junguiano, formado pela Universidade Federal do Paraná, especialista em psicologia analítica pela PUC do Paraná,
É professor de especialização nos cursos de saúde mental e psicologia analítica. E ele deixa as suas atividades em Curitiba para aqui estar nos trazendo os seus conhecimentos, nos fortalecendo na fé e nos auxiliando a divulgação da doutrina dos Espíritos. Então, Marlon Reikdal nos traz o tema de hoje, o inimigo em mim. Com a palavra é sua, querido. Bom dia a todos. Eu fiquei assustado de ver tanta gente num dia de praia, no domingo de manhã de 8h30, né? Se eu não fosse fazer a palestra, é muito provável que eu não estaria aqui. Mas que bom que estamos juntos, e hoje o tema não é leve. Eu fiquei pensando que eu devia de ter feito o tema de ontem, hoje, e o de hoje ontem, porque domingo de manhã, 8h30, e nós falarmos de psicologia e de mecanismos de defesa como a projeção, eu acho que eu não fiz uma boa escolha, mas eu vou tentar amenizar o máximo possível e transformar um tema tão pesado, porque esse é um tema pesado, de uma maneira leve e acessível, para que vocês saiam daqui melhores do que vocês chegaram, tá? Se a coisa for ficando feia, vocês vão sinalizando, e eu vou tentando ver o que eu posso fazer. Se não, em última instância, lá por 9 horas a gente faz uma oração e daí pedimos um passe coletivo e vamos embora, tá? Jesus deixou uma proposta que até hoje ainda nós não conseguimos viver. O Evangelho de Mateus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos está dependurada toda a lei e os profetas. Obviamente que não existe uma regra, como algumas pessoas tentando justificar, nessa encarnação eu vou me esforçar para amar a Deus, depois eu vejo se eu consigo amar o próximo, ou primeiro começa com o próximo, depois vai com Deus, porque a vivência do amor, ela vai se manifestando sem que seja ordenada pelo nosso pensamento, pela nossa cognição. A gente não faz uma escolha, nós vamos tentando sentir Deus e viver o amor nas nossas relações e onde estamos. Mas pela lógica, então, quando se fala de amar a Deus sobre todas as coisas, é preciso entender que todas as coisas, nós não estamos nos referindo simplesmente às coisas materiais. Quando se fala de amar a Deus sobre todas as coisas, em especial nós entendemos amar a Deus acima da nossa própria vontade, acima dos nossos interesses, acima dos nossos benefícios, acima do nosso tempo e do nosso jeito, porque precisamos nos dobrar à vontade de Deus, porque sem isso nós não encontraremos a paz. Eu não queria que meu filho tivesse morrido tão novo, eu não queria passar por uma separação, eu não queria ter perdido meu emprego, eu não queria estar numa cidade com violência, eu não queria ter batido o carro, eu não queria um monte de coisas. Mas com o tempo eu vou entendendo que o universo é regido por Deus, que é justo e bom, todo-poderoso. Ele tem domínio de todas as coisas, e se me permite viver e experienciar estas dores, estas alegrias, prazeres ou desprazeres, encantos e desencantos, é porque há um sentido de ser, e então eu me entrego a Deus e digo, mesmo sem compreender, que seja feita, Senhor, a tua vontade. Não no sentido de que nós estamos autorizando, e se a gente não autorizar não vai ser feito, mas no sentido de que nós estamos nos colocando como uma criança perante um adulto, que quando diz agora você precisa comer, agora precisa parar, agora você tem que ir para a escola, mesmo a criança não se satisfazendo naquele momento de parar ou de ir para a escola, ele se submete ao seu pai, à sua mãe ou à regra, porque compreende que isso vai ser o melhor para ele. Porque estabelecido ali uma relação de amor, ele consegue se entregar. Então, amor a Deus acima de todas as coisas, em especial do nosso entendimento, do nosso interesse e da nossa vontade, mesmo não querendo nos dobrar, mesmo tentando nos revoltar, e aí vocês vão ver a maioria dos casos de depressão,
Eles decorrem da falta deste amor a Deus e da entrega ao Senhor, tendo a certeza de que Ele sabe o que é melhor para nós. Na depressão nós vamos ver uma culpa, na depressão nós veremos uma resistência ao sujeito se entregar ao movimento da vida. E a partir do momento que se entrega, as coisas se transformam. Então, amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Jesus não disse ao próximo a mais que a si mesmo. Jesus não disse ao próximo menos que a si mesmo, nem ao próximo depois de a si mesmo. Ele disse como. É um condicional dizendo da mesma forma que nós fazemos as coisas para nós, nós vamos fazer para os outros. Só vamos fazer para os outros aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem, porque está Deus acima de nós e abaixo de Deus estamos todos no mesmo barco. Nenhum acima ou abaixo do outro, no sentido de melhor, de mais benefícios, de mais satisfações, porque estamos todos abaixo de Deus, igualados, devendo fazer aos outros apenas o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Essa regra, ela é muito clara de amar ao próximo como a si mesmo. Acontece que no meio do caminho, nós vamos encontrando justificativas para não amar ao próximo. E em especial, em algumas situações, nós temos raiva, mágoas, ressentimentos e vamos criando inimigos. É preciso entender, quando falamos em inimigos, não aquelas pessoas que queiram nos matar ou que a gente queira matar. Porque se em pleno século XXI, espíritas como nos identificamos, se houver alguém querendo nos matar ou a gente querendo matar alguém, tem algo muito errado. Não é desse tipo de inimigo que nós estamos falando, mas de todas as pessoas das quais nós nos afastamos, física ou emocionalmente, de todas as pessoas que nós comentamos das suas vidas e dizemos, não estou falando mal, eu estou fazendo só um comentário, é a verdade o que eu estou falando. De todas as pessoas que nós criticamos, velada ou declaradamente, de todas as pessoas que nós criamos inimizades e estamos ali sempre procurando o que faz de errado para fazer uma cutucada, de todas as pessoas que nós sentimos um tanto de antipatia, que não vamos muito com a cara, que aos poucos vamos nos distanciando, de alguma maneira estes são os nossos inimigos. E a psicologia surgiu, em se tratando de Freud, em 1900, depois Carl Gustav Jung, de 1920 até 1950, 60, seus principais textos, nos explicando que a forma como nós olhamos o outro, os sentimentos que nós temos pelos outros e pelas coisas que os outros fazem, elas estão muito mais relacionadas aos nossos conteúdos e aos nossos complexos do que as ações do outro em si. Como se fosse uma lente, e se eu coloco essa lente amarela, eu vou enxergar tudo em tons de amarelo. E quando eu olho para essa cadeira e digo que ela é amarela, a senhora vai dizer que é branca e eu tenho certeza que essa cadeira é amarela. E se precisar, nós brigamos e fazemos apostas, porque eu tenho certeza que é amarela. E talvez ela, com uma lente rosa, tenha certeza que é rosa. Porque no meu ângulo de ver, na minha lente, na minha forma de interpretar a vida, eu enxergo tudo pelos tons do amarelo. E não há quem me comprove que não seja o amarelo, até o dia em que eu consiga perceber que são as minhas lentes amarelas. E quando eu ver algo no amarelo, eu vou parar e dizer, puxa vida, será que é amarelo mesmo? Ou será que é branco e a minha lente amarela faz com que eu enxergue amarelo? Não há quem venha de fora que vai nos obrigar a flexibilizarmos o nosso olhar. É uma viagem que se realiza para dentro, encontrando-nos, percebendo quem somos, a nossa forma de olhar e de interpretar a vida, que faz com que desta maneira nós relativizemos um tanto e comecemos a pensar que talvez o mundo, o que as pessoas falam, as suas intenções, os seus desejos e as suas ações, talvez não seja uma verdade absoluta, mas tenha a forma como eu interpreto estas ações. Vou trazer um exemplo simples para vocês. Quando eu me acho uma pessoa linda e maravilhosa,
Eu posso estar com uma roupa ridícula, saio à rua para desfilar no calçadão e todo mundo fica me olhando. Obviamente porque eu estou ridículo e por isso as pessoas ficam olhando. Mas quando eu estou me achando lindo e maravilhoso, as pessoas passam todas e ficam olhando. Eu acho que elas estão olhando porque eu estou ridículo? O que eu acho que elas estão olhando? Que eu sou maravilhoso. E eu chego em casa dizendo, meu Deus do céu, todo mundo me olhando. Mas não tem a noção que estava todo mundo olhando, dizendo, meu Deus, que menino ridículo, que falta de noção. Quando nós nos sentimos uma porcaria, inferiores, feios, diminutos, e estamos andando pela rua, talvez até bonitinho, bem arrumadinho, alguém olha e fala, nossa, que camisa bonita, que pessoa simpática, mas quando eu me sinto inferior, qualquer pessoa que me olhar, eu vou imaginar que ela está olhando e está me criticando. E se alguém do lado disser, imagina, pois eu ouvi ele falando, olha que menino bonito, e elogiando, e nós vamos dizer, está tirando sarro da minha cara, porque nós temos certeza que está nos denegrindo, porque a nossa lente é uma lente negativa, de um complexo de inferioridade, que faz interpretarmos tudo pela via da crítica e da negatividade. Concordam com isso? Com esse exemplo fica claro para vocês a nossa forma de enxergar a vida, porque aquele sujeito primeiro que se achava maravilhoso trazia uma lente de um complexo de superioridade. E embora as pessoas lhe criticassem e dissessem, meu Deus, olha que coisa ridícula, o máximo que eu consigo dizer é, está com inveja, queria estar no meu lugar, queria ser como eu. E a pessoa diz, que inveja, você é um ridículo, pelo amor de Deus, presta atenção. Invejoso, não vai nem admitir de tanta inveja que tem de mim, porque esta pessoa não consegue se enxergar em decorrência dos seus complexos. Estes entendimentos, eles foram trazidos pelo que a gente chama de psicologia profunda, que pressupõe que as nossas atitudes, a nossa forma de ver a vida, de olhar o mundo, ela parte de um inconsciente muito mais do que o que eu tenho consciente. Então nós dizemos que o que eu tenho à mente, o que eu entendo, o que eu penso, o que eu consigo enxergar a meu respeito, é esta parte do iceberg. E ali estou eu, as coisas que eu conheço, as minhas memórias, o que eu lembro, o que eu sei. Mas o iceberg ele foi usado por Freud como analogia do psiquismo humano, porque depois, lá à frente, nós vamos descobrir que aquilo lá que nós identificamos como consciente é talvez 5 ou 10% de tudo que nos compõe. E depois dele veio Carl Gustav Jung para dizer que aquilo que nós temos na consciência, aquilo que nós sabemos a nosso respeito, é apenas uma rolha num oceano. E que somos muito mais dirigidos pelo nosso inconsciente do que imaginamos. Quer um exemplo? Quem já leu aquele texto, O Homem de Bem no Evangelho? Dê uma passadinha, conhece, sabe o que é? Levanta o braço para eu ver. Muita gente. Por que vocês não vivem esse texto? E por que riram agora da minha cara? Leram. É lindo. Uma proposta que nós temos certeza que nos fará bem. E por que a gente não vive? Por sem vergonhice? Porque se a gente for para o céu vai ser sem graça, que todos os amigos vão estar no umbral, e aí a gente vai ficar aqui fazendo companhia para o povo? Ou não vivemos porque o nosso consciente tem uma percepção, e mesmo querendo, nós vivemos de um outro jeito. Mesmo sabendo que a gente devia perdoar, nós continuamos alimentando mágoas. Mesmo sabendo que a gente deveria ser paciente, nós continuamos estourando. Mesmo sabendo que a gente deveria ser caridoso, nós continuamos sendo interesseiros. Mesmo sabendo que o melhor caminho é a humanidade, o nosso orgulho ainda nos assola. Não funciona assim para nós? Não é por ser vergonhice, não é por má vontade, mas porque existe um contingente imenso de conteúdos, de experiências e de potenciais que está numa dimensão inconsciente, daquilo que eu não sei a meu respeito, mas que influencia na minha forma de ser, de fazer e de agir. E estes autores, como dizia Freud e Jung, psicanalistas, eles falaram então que mais do que querer se impor uma conduta,
Nós devemos nos conhecer e entender o que está acontecendo lá dentro. Porque na medida que compreendermos os nossos conteúdos inconscientes, nós podemos direcionar um pouco melhor a nossa vida. Porque todas as imposições de conduta que vier de fora para dentro, elas serão apenas máscaras, mas não uma transformação do comportamento verdadeiro. Então nós colocamos uma máscara de humilde. O sujeito se esforça para fazer uma palestra, termina uma palestra, e aí alguém vem dizer, nossa, que bom que foi tua palestra. Imagina, não foi nada, né? Mas se criticar, ele quer dar na cara da pessoa, e nós colocamos uma máscara de humildade, colocamos uma máscara de caridade, colocamos uma máscara de espíritas, quando muitas vezes não fizemos uma transformação lá dentro. E a hora que a vida apertar um pouquinho mais, a gente então mostra os conteúdos todos que estavam lá e que não estavam trabalhados, porque estavam na dimensão do inconsciente. Joana de Ângeles nos diz que é muito difícil dissociar o inconsciente das diferentes manifestações humanas, porquanto ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos existenciais. Ou seja, nós nos movimentamos muito mais de maneira inconsciente do que de maneira consciente. E não estamos falando só de vícios, de compulsões, nós estamos falando do nosso comportamento no dia a dia. É só ver a palhaçada do início de ano. Aí eu vou fazer academia, eu vou fazer a dieta, eu vou tirar o açúcar, o trigo, não sei o que, eu não sei o que. Aí a gente faz uma lista. Quem aqui fez lista de início de ano? Vocês nem lembram mais onde que está a lista, né? E tem gente que já desistiu da lista, porque daí a gente faz a lista, tudo do ego, das personas, daquilo que a gente acha que seria bonito, e depois chega no fim do ano, e a gente não lembra nem onde que está a lista. Acho que como um mecanismo de defesa, né? Porque depois que pega a lista, dá um desgosto enorme, é melhor perder ela no meio do caminho. Porque nós somos ditados pelo inconsciente, embora nós idealizemos uma conduta, ela não faz parte do nosso cotidiano, porque quem determina o nosso cotidiano é muito mais o inconsciente do que o consciente. E por isso o convite, ou a tarefa que Joana de Ângeles nos diz, é de nos conhecermos. Porque se não olharmos para dentro e não entendermos o que acontece lá, nós ficaremos reféns do nosso inconsciente e da direção que ele nos impõe. Mais do que isso, na psicanálise, nós aprendemos que aqueles aspectos desagradáveis e imorais, vamos fazer um parênteses aqui, quem aqui tem aspectos desagradáveis e imorais na sua conduta íntima? Levanta o braço para eu dar uma olhadinha. 8, 10, 20, o resto não tem. Já virou anjo e está aqui de passagem num esquema missionário para dar uma ajudada no mundo, né? Nós temos então aqueles que sabem da sua imoralidade, dos conteúdos desagradáveis, e daqueles que ainda estão completamente inconscientes. E para nosso desespero, lembro de uma vez que estava fazendo uma atividade sobre a sombra e os conteúdos inconscientes, e eu pedi no grupo para eles listarem o máximo possível de defeitos. E aí eles foram listando com gosto. Aí depois que terminou, eu disse, olha para isso, você tem vergonha ou honra de ser essa pessoa? Vergonha. Eu digo, então deprime, porque você é muito pior do que tudo que está aí, porque isso já está no consciente, e eles nos dizem que o inconsciente é muito pior, então a coisa está feia mesmo. Aqueles conteúdos desagradáveis e imorais que de nós mesmos, que gostaríamos de fingir que não existem ou que não têm efeito sobre nossa vida, nossas inferioridades, nossos impulsos inaceitáveis, nossos atos e desejos vergonhosos, eles formam um lado sombrio de nossa personalidade que é difícil e doloroso assumir. Então existe dentro de nós muitos conteúdos que nós não temos consciência que existam. Embora o tempo seja pequeno, eu vou tentar trazer um exemplo para facilitar a vida de vocês. Lembro no consultório de uma paciente espírita, assim igual a gente, bonita, trabalhadora, coordenadora de grupo de estudo, dedicada, que a gente acha que já está num degrau assim que o próximo já é o céu. E aí ela super dedicada, empenhada e tudo, médica. E aí teve um dia que, por conta de um sonho, alguma coisa que surgiu no consultório, aparece o tema sedução. E ela disse, não, sedutora eu não sou.
quando a pessoa tem essa reação, você já anota no caderninho, sedutora das boas. Porque quanto maior é o movimento de negação e de rejeição ao conteúdo, é sinal de que algo lá dentro tocou. O problema de eu falar isso para vocês é porque daí vocês vão aprendendo que a reação delata o conteúdo interno. Então, na próxima vez que surgir, que alguém falar, você é isso, aquilo, vocês vão lembrar da palestra e vão dizer, tudo bem se for, não há problema, né? Não estou ligando. Pode ser que eu seja mesmo, porque você sabe que se você negar com veemência, você está delatando que é bem isso que você é. E aí, anotei no meu caderninho mental que aquela era uma sedutora das boas e que em algum momento a gente ia ter que lidar com o conteúdo disso. Não tenho como explicar para vocês o processo, mas depois de algumas sessões, ela chega no consultório acabada. Marlon, eu sou a escória da humanidade. Olha a sensação ali do vergonhoso, né? Eu sou a escória da humanidade, porque eu me vi seduzindo dentro do centro espírita. Eu precisava arrumar uma pessoa para fazer a palestra no meu lugar. E quem que eu fui procurar? Justamente um cara separado, que eu sabia que tinha interesses sexuais em mim. E por que eu fui perguntar para ele se ele podia fazer a palestra? Porque eu tinha certeza que ele não ia recusar. Eu não pensei se ele ia ter tempo, eu não pensei se era um bom palestrante, eu não pensei se tinha afinidade com o tema, eu fui direto nele porque eu sabia que ele ia aceitar a minha proposta. É sedução ou não é sedução? E aí eu tive que concordar com ela que era sedução. E aí ela dizia, eu sou a escória da humanidade. Porque ela foi obrigada a descobrir que a sedução existia dentro dela. E eu falei ainda, porque daí a hora que a gente já está no charco, vamos se afundar até a cabeça, né? Falei, e o pior é pensar em todas as vezes que você seduziu e não tinha consciência. Porque isso não aconteceu de uma hora para outra. E ainda saber que vai seduzir muitas outras vezes, porque não é o simples fato de ter consciência que vai mudar o nosso comportamento de uma hora para outra. E ela disse, eu vou ter que conviver com isso por muito tempo? E eu preciso dizer, é bem provável que sim. Então, todos esses conteúdos que nós rejeitamos, talvez a gente leia, ouça uma palestra, diga, fulano tinha que estar aqui, meu Deus do céu, a palestra foi toda para ele, porque eu não consigo enxergar em mim. E se o fulano tivesse aqui e eu não tivesse, ele diria, Marlon tinha que estar aqui assistindo a palestra. Mas quando o Marlon está, não enxerga, porque estes conteúdos estão na dimensão inconsciente. Nós não sabemos ou não queremos assumir que eles façam parte de nós. Com isso, o que nós podemos concluir de imediato? Que nós somos muito piores do que imaginamos que somos, que existem muitos conteúdos que nós achamos que já resolvemos e que eles não estão resolvidos, e que existe muita coisa que nós negamos, falamos nos outros, criticamos e que talvez façam muito mais parte da nossa personalidade do que a gente imagina. Agora fala para mim, foi isso que você imaginou que vinha ouvir num domingo de manhã, 8h30? Se vocês vissem a cara de desgosto de alguns olhando para mim, eu não sei se é desgosto, se é raiva, se é o que é assim de... Eu não acredito que você está falando isso. Diga. Mas, na mesma proporção que existe essa maldade, inconsciente, existe a bondade também? Ou é só... Existe o potencial. O que nos caracteriza na Terra ainda é o predomínio do mal, porque estamos no mundo de provas e expiações. Mas Jesus disse, vós sois deuses. Então existe a divindade dentro de nós, mas ainda como potência, como uma semente. E como uma semente, se nós deixarmos aqui a mesa, ela vai ficar durante muito tempo inócua. E se colocarmos num solo fértil, se regarmos adequadamente, com o tempo, ela vai desenvolver uma bela planta, uma árvore frondosa. Mas nestas encarnações ainda da Terra, o nosso predomínio é o mal. E precisamos ter consciência deste mal para administrá-lo. Veja que eu não falei eliminá-lo, porque isso não é possível. Para administrá-lo, e na medida que formos administrando e organizando as coisas, nós vamos conseguindo abrir espaço para o desenvolvimento do divino que existe dentro de nós. Então, assim, não é para agora. Nós estamos nos mundos de provas e expiações com o predomínio do mal, e isso quer dizer que não estamos na fase de consolidação das grandes virtudes. Depois vem os mundos de regeneração,
aonde o mal ainda não perdeu completamente o seu reinado, ou seja, em vários momentos ele ainda reina, talvez não atue tão desgovernadamente como na terra. E depois nos mundos felizes nós teremos o predomínio do bem sobre o mal, mas o mal só deixará de existir nos mundos celestes, morada dos espíritos puros, que nós estamos há milênios. Porque Emmanuel nos diz que estamos mais próximos da animalidade do que da angelitude. Quanto nos separa dos animais? Parece umas 15 encarnações, embora às vezes a gente aja como animal, né? Estamos a milhares de encarnações dos animais, e estamos muito mais próximos deles do que da angelitude. Então dá um desgosto, né? Na hora que ela fez a pergunta, vocês falaram, graças a Deus, uma luz no fim do túnel, né? Aí eu falo uma coisa dessa, apagou a luz, ficou só um montinho assim. Para dar uma piorada, olha essa frase aqui. A maioria das pessoas, a maioria não quer dizer um ou dois, né? Quer dizer a massa. A maioria das pessoas não sabe que é tão egocêntrica e egoísta quanto na realidade é. E quer aparentar ser altruísta e ter o total domínio dos seus apetites e prazeres. A tendência das pessoas é antes para esconder tais traços dos outros e de si mesma, por trás de uma fachada que as mostre como esperam que os outros a aceitem. Será que você reconhece quão egocêntrico e egoísta é? Se você tiver uma consciência do teu egocentrismo e do teu egoísmo, você dá uma piorada e talvez seja o que você seja. Olha que coisa horrorosa isso, né? Mas o extraordinário é porque isso está na psicologia. Murray Stein é um autor da psicologia analítica, mas lá em 1864, Allan Kardec já estabeleceu isso no Evangelho, falando que a Terra se compara a um presídio, a um hospital, a um lugar lúgubre, sujo, aonde predomina o mal. E nós fomos criando uma aparência bonita, relegando o mal ao inconsciente, e vamos atuando de maneira não percebida, ou em especial quando ele é posto à prova. Por isso, Joana de Ângeles diz que o grande desafio para o homem na atualidade é o seu autodescobrimento. E veja que a palavra desafio quer dizer aquilo que é difícil de ser alcançado. Se ela diz que o grande desafio para o homem moderno é porque ela está dizendo que a maioria não vai conseguir, por hora, fazer esse trabalho de autodescobrimento. São poucos que vão conseguir realizar. Mas estes que conseguirem entrar em contato com o seu lado sombrio, conseguirão desenvolver o lado divino. É impossível, segundo a psicologia analítica, desenvolver o potencial divino sem antes ter passado pelo vale e pelo charco das nossas próprias paixões. Jung diz, aquele que não adentra o inferno das suas paixões, também não as supera. Apenas mascara, camufla, cria uma estrutura externa sem fazer um trabalho interior. Vamos dar uma respirada, respira um pouco fundo, porque deu uma pesada no ambiente. Eu vou até passar por negação, formação reativa, se vocês ouvirem vai dar um desgosto, então. Vamos ficar com essa aqui, tá ruim, mas vamos ficar com essa. Porque daí a Joana de Ângeles falando, não sou eu, vocês ficam com raiva dela, não ficam com raiva de mim. Olha o que ela diz. Não são poucos, então se não são poucos quer dizer... são muitos. Não são poucos os indivíduos que se refugiam em ideias, especialmente nas doutrinas religiosas, como evasão da realidade, adotando comportamentos nobres, no entanto, mascaradores dos seus conflitos. Essa é para acabar com a gente, não é? Será que na nossa conduta aparentemente nobre, nós estamos expressando o divino? Ou nesta conduta nobre, de humilde, amoroso, pacífico, tolerante, trabalhador, perseverante, sei lá, qualquer coisa que a gente considere como nobre, nós estamos apenas camuflando os nossos conflitos internos? Fica a interrogação. Não podemos ter respostas totalitárias, absolutas, dizendo tudo sim ou tudo não. É sempre importante o questionamento, o tentar olhar para dentro e se perguntar, será que isso que hoje parece nobre, será que isso que hoje parece bonito, é de verdade algo que venha do fundo? Ou é algo que eu crio para camuflar os meus conflitos? A exemplo da puritana,
que cuida da conduta alheia, que fala de como as pessoas têm que agir e fala da sexualidade de todo mundo. E que, segundo a psicologia e também Joanna Jones, que faz abordagem psicológica, diz que a puritana que cuida da conduta alheia, ela traz em si uma mulher com um excesso de desejos exorbitantes na área da sexualidade. E que usa do cuidado da conduta alheia e da máscara de puritanismo para esconder os seus anelos por gozos sexuais desgovernados. Jesus Cristo, né? Vocês fiquem felizes ainda que é só uma palestra, porque lá na Bahia eu dei um seminário de 7 horas desse conteúdo. Vocês imaginam como que termina daí depois, né? Então vamos falar um pouquinho da projeção, para que a gente possa entender nesses últimos minutos um tanto de projeção. Jung, ele nos diz que os conteúdos inconscientes, tudo aquilo que a gente rejeita, que não gosta, que tem aversão, que acha feio e inadequado, estes conteúdos inconscientes, eles se manifestam sempre primeiro de forma projetada sobre as pessoas e condições objetivas. Muitas projeções são integradas no indivíduo definitivamente pelo simples reconhecimento de que fazem parte do seu mundo subjetivo. Então, primeiro, a nossa tendência de enxergarmos no outro as coisas que existem dentro de nós mesmos. E ele explica como se fosse um processo natural. Não há que se criticar, não há que se condenar por acontecer isso. Nós olhamos no outro e enxergamos no outro aquilo que está dentro de nós. Dava até um exemplo ontem à noite da mãe que vê na criança que seja indisciplinada ou que seja agitada, hiperativa, e ela diz: ele faz só para me testar, ele quer me destruir, ele está fazendo porque ele quer me enlouquecer. Não, meu bem, né? Uma criança de 2, 3 anos de idade não quer destruir ou enlouquecer sua mãe. É o seu olhar sobre aquela criança que faz com que você enxergue isso. E se tivesse um olhar um pouco menos complexado, você enxergaria uma criança que está descobrindo o mundo e tentando perceber até onde ela pode ir e o que ela pode fazer. Mas é uma relação dela com o mundo interno dela e não tem nada a ver com você, você não é tão importante assim. Mas eu enxergo daquela maneira. Assim como às vezes nós temos umas velhinhas bondosas que daí você vai lá chegar, reclamar para a avó, dizer: ai, vó, porque o fulano fez isso, fez aquilo. Meu filho, mas não pense assim. Pode ser que ele fez tentando ajudar e você fica até com raiva dela, de dizer: ah, porque não me entende, porque não sabe o que eu estou falando. Mas às vezes fez pensando em ajudar, não fez por mal. Vá lá e converse com ele, pense bem. E aí nós não conseguimos entender porque tem um olhar mais compassivo em relação às experiências da vida, todos os tropeços que levou. A projeção é uma operação na qual o sujeito quer expulsar de si e localizar no outro qualidades, sentimentos, desejos, etc., que ele recusa em si. Trata-se sempre de rejeitar para fora o que se recusa a reconhecer em si mesmo ou o que se recusa a ser. Então, aquilo que eu tenho aversão, aquilo que eu não gosto, que eu tenho uma ojeriza, aquilo que eu tenho vergonha de pensar que poderia ser, eu projeto no outro e enxergo no outro. E critico no outro. Porque quando eu estou criticando no outro, eu tenho a sensação de que eu estou combatendo e resolvendo aquilo dentro de mim mesmo. Mas pergunto a vocês, resolvo daí aquilo dentro de mim mesmo? Não. Então, como eu dizia da puritana, a puritana critica a prostituta, mas ela fala mais de sexo do que todo mundo, porque em tudo ela vê sexo. Mas na verdade ela está denunciando a sexualidade que existe dentro dela e que ela não tem coragem de enxergar. Então os nossos conteúdos mais difíceis de serem administrados são projetados no outro e nós criticamos. E vocês vão ver que alguns temas se repetem no nosso discurso, porque as pessoas que nos incomodam, na verdade, revelam os conteúdos que nos incomodam. E por isso a gente sempre vai ver coisas muito parecidas nas pessoas. Estão conseguindo entender? Ou estão fingindo que não estão entendendo porque vai ser mais fácil?
Então eu enxergo um tema, 2 temas, 5 temas, e diz, meu Deus, mas sempre esse tipo de pessoa na minha frente, eu sempre tenho que lidar com essas pessoas. Não são esse tipo de pessoas na sua frente, são esses conteúdos dentro de você, que fazem com que você enxergue estes conteúdos nas pessoas. Pode ser que elas sejam assim? Uma pergunta. Pode. Hã? Você enxergar no seu próximo, então você deve dar uma analisada dentro de você, mesmo que você enxerga no seu próximo, você também é. E a gente vai dizer, não, mas eu tenho certeza que ele é assim. Pode ser que ele seja, mas se me incomodou, é porque isso tocou em algum lugar dentro de mim. A quem incomodou? A mim. Então tocou em algum complexo, em algum conteúdo meu. Senão, e eu tenho medo de fazer essas explicações, mas eu tenho que fazer, e cada um se perde se quiser. Senão, nós olharíamos para o delinquente, porque tem algumas coisas feias na sociedade que a gente olha e fala, meu Deus do céu, que coisa triste. Aquilo gera uma piedade, aquilo gera uma tristeza dentro da gente, mas não gera mal-estar. Não gera revolta, não gera raiva. Quando gerou aquele mal-estar, a indignação, alguma coisa deste tom do agressivo, para e pensa, porque tem a ver com os teus conteúdos. Ah, mas esses políticos que estão aí, isso é inadmissível, porque não tem quem se revolte. Tem quem se revolte. Os que não trazem a corrupção como tendência dentro de si, não se revoltam. Então você está me chamando de corrupto? Não. Corrupto em potencial. É muito provável que a gente não seja corrupto porque não foi posto à prova. Porque na política tem um monte de espíritas que também foram para a política para construir um mundo melhor. Que também foram porque estavam indignados com a sociedade. E passados alguns anos também fizeram a mesma coisa que a grande maioria dos políticos fizeram. Mas se tivessem consciência que a corrupção estava dentro deles, eles não teriam se posto à prova dessa maneira. Ficava em casa, trabalhando no centro espírita. Pelo menos não se perdia tanto, por saber que existia dentro de si. Então, todas as coisas que geram um mal-estar dentro de nós, elas revelam um conteúdo que está dentro, é óbvio. Eu vejo lá fora e gero um incômodo aqui, então é porque algo tocou aqui. Não quer dizer que o outro não seja, ou nem que seja. Às vezes o outro não é aquilo e nós enxergamos dessa maneira. Mas às vezes até o outro é. Não importa se ele seja ou não. O que importa é que a partir do outro eu consiga olhar para dentro de mim mesmo e perceber o que está acontecendo comigo. E descobrir as mazelas, os vícios e o aspecto sombrio que existe na minha personalidade. É uma chance de autodescobrimento. É uma possibilidade de se conhecer, é uma bênção. Essas pessoas que nós criamos inimizades. A projeção é o desejo de cuspir algo, de querer pôr distância entre mim e isso. Vocês estão conseguindo ver ali, né? Que é um lobo com uma pelezinha de cordeiro, né? Diga. Essa projeção, necessariamente, ela não precisa ser direcionada ao outro somente no sentido negativo. Eu vejo, assim, o que eu vejo muito, até isso já aconteceu nessas situações, como você é bonito, como você tem capacidade, como você vai... Sim. Então, é uma maneira de auto-sabotar, de ficar no claro. Eu não enxergo em mim. Exato. Mas não enxergo. Não enxergo. Tem muito mais do que o que existe dentro de mim e que eu projeto no outro. Muito mais. Então se eu digo, não, mas eu não me acho uma pessoa feia, não, mas não sei o quê, mas vai mexendo e vai ter muito mais. E isso é o que está nos processos de apaixonamento. Acho que a grande maioria aqui já se apaixonou, não se apaixonou? Depois que a gente se apaixona, o que acontece? O outro muda? Ou ele torna-se aquilo que ele sempre foi e nós mudamos o olhar. Então a gente se apaixona, porque com ele eu viajaria o mundo, porque daí eu largaria tudo, aí larga tudo e fala, meu Deus do céu, mas que pessoa é essa depois que vai morar junto, né? Você mentiu, porque não era assim, porque não sei o quê. Não. Já era assim. Você não estava enxergando o outro, você estava enxergando a sua alma no outro. O homem vai enxergar o seu aspecto feminino na mulher.
a fragilidade, a doçura, a bondade, sei lá, qualquer coisa que ele não consiga enxergar por conta dos preconceitos da masculinidade. E a mulher enxerga no homem a força, o poder, o fazer e o acontecer que também existe dentro dela enquanto essência. Mas como ela não consegue enxergar dentro dela, ela projeta no outro e depende do outro e se apaixona pelo outro, mas na verdade no apaixonar-se, eu sei que vocês vão ficar tristes com o que eu vou falar, mas é a verdade. Apaixonar-se é encantar-se por si mesmo projetado no outro. E quando a gente vai para o cotidiano e a gente é obrigado a ver quem é o outro, a gente recolhe a projeção e vê que o outro não era aquilo que estava. Mas se eu me apaixonei e vi tudo aquilo, olha que beleza, eu posso ter a certeza de que aquilo que eu enxergava no outro existe dentro de mim mesmo. E eu vou trabalhar para me desenvolver esses aspectos que estão dentro de mim. E na medida que eu desenvolver, eu não preciso mais do outro. Eu sou uno e inteiro. E eu estou casado não porque eu preciso de alguém para ser feliz, porque eu me encontro total e estou com um outro total porque é melhor estarmos juntos, mas não porque eu preciso, dependo ou necessito do outro para ser feliz. Quando nós necessitamos do outro é porque nós entregamos o nosso tesouro, a nossa alma na mão do outro, e há necessidade de recolher e reconhecer que aquele tesouro é meu. O outro é a possibilidade de enxergar aquilo que está dentro de mim. Aparece primeiro nas relações, como diz Jung, para que depois seja recolhido e auto-identificado. Mas falando do aspecto negativo, o próximo então ele se torna portador do mal que o sujeito não identifica em si mesmo. Mas de quem que é? Faz assim com o dedo? Não para mim? Cada um para si mesmo. Esse slide não ficou bom, mas vamos tentar ler. A intensidade do relacionamento de transferência é sempre equivalente à importância de seus conteúdos para o sujeito. Então, quanto mais raiva vier, pior é o conteúdo que está lá dentro. E aí eu digo que é ruim falar isso para vocês, porque vocês vão sentir aquela raiva e vão dizer, imagina, meu irmão, não tem problema, está tudo bem, né? Explodindo a gastrite, esofagite, câncer de estômago, úlcera, tudo aqueles negócios. Porque nós aprendemos que se eu externar, então eu vou dar com a língua nos dentes e vou falar de quem eu sou. Mas não faça isso, porque o outro é a possibilidade de conhecimento de nós mesmos. Caminhando para o fim, Joana de Ângeles diz, toda vez que alguém combate com exagerada veemência determinados traços de caráter de alguém, projeta-se nele, transferindo do eu, que o ego não deseja reconhecer como deficiente, a qualidade negativa que lhe é peculiar, torna a sua vítima o espelho no qual se reflete inconscientemente. Não precisa de frase mais clara do que essa, né? E quando nós estamos falando de Joana de Ângeles, nós não estamos falando do Marlon Reikdal, algum perdido aí pelo meio do caminho. Nós estamos falando de um dos espíritos mais elevados que temos acesso, que já trabalhava ao tempo de Jesus no bem. A gente nem sabe o que era Jesus naquele tempo, estava perdido, sei lá, fazendo alguma coisa, e ela já trabalhava ao tempo de Jesus, para hoje nos dizer que toda vez que nós combatemos essas coisas em alguém, na verdade, nós estamos vendo nas nossas vítimas o espelho que reflete quem nós somos. Para encerrar, é preciso analisar o próximo como se fosse um espelho no qual a imagem própria apresenta-se inversa, refletindo as lamentáveis feridas espirituais do próprio observador. No fim das contas, não há inimigos lá fora, apenas há inimigos dentro de nós. E quando não enxergamos, não temos consciência, não vivemos e não administramos, eles são projetados no mundo lá fora, mas em verdade estão falando dos conflitos que existem dentro de nós. Por isso, nós encerramos com esta frase do Jung: não saia, é no interior do homem que habita a verdade. Não gaste o seu tempo pensando na vida do outro,
Não gaste o seu tempo analisando, tentando dizer o que os outros são, por que fazem, quais são suas intenções, os seus pensamentos ou os seus desejos. Olhe para o outro como a possibilidade de olhar para dentro de si, porque todas as relações, todos os conflitos, os apaixonamentos, os encantamentos e as ilusões, na verdade, elas falam de nós mesmos. Então, aproveitemos de cada relação, de cada experiência e de cada pessoa que passa para olharmos os nossos próprios conteúdos, porque se não formos capazes de nos conhecer, segundo a psicologia, não encontraremos o caminho para de verdade amar ao próximo. Precisamos enxergar-nos e aprender a amar e respeitar, compreender e tolerar as nossas próprias mazelas. E quando assim formos capazes de fazer, porque eu reconheço os meus conteúdos doentios, sombrios e negativos, quando eu olho no outro, eu digo, puxa vida, estamos todos no mesmo barco. Somos iguais. Temos defeitos parecidos, não me sinto no direito de condenar, de combater ninguém, porque também reconheço as minhas coisas. Não me sinto no lugar de quem julga, de quem condena ou de quem diz o que o outro faz, porque olhando para mim eu também me encontro perdido no mundo. E desta maneira, de forma natural, nós estamos compreendendo, tolerando, amando e respeitando. Ou seja, vivendo a proposta de Jesus na sua intimidade, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, fazendo apenas aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Desculpa por trazer esse tipo de conteúdo num domingo de manhã. Muito obrigado pela atenção de vocês. A nossa gratidão a você, Marlon, por nos trazer esse tema tão difícil, mas tão necessário para as nossas reflexões.